O podcast fala disso mais um pouco. Olá, hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, mexe com muita gente. Autossabotagem. A gente recebeu um material bem interessante que trata disso de uma forma direta, sabe? Quase como uma conversa franca sobre por que a gente às vezes acaba atrapalhando o nosso próprio caminho. Inclusive falando até do medo de dar certo, né? É um ponto curioso esse, né? O medo do sucesso. Sim, mas primeiro vamos definir. A fonte coloca a autossabotagem como aquele conjunto de ações, muitas vezes inconscientes mesmo, que acabam criando barreiras pra gente. Barreiras internas, basicamente. Exato. Coisas como procrastinar tarefas importantes, sabe? Fugir de decisões. Aquela autocrítica exagerada também entra aí, né? Com certeza. E até se colocar em situações que lá no fundo a gente sabe que vão prejudicar. Faz sentido. É como criar o próprio obstáculo. Isso. E a nossa ideia aqui é entender um pouco melhor, com base nesse material, por que a gente cai nessas armadilhas, né? E que pistas ele dá pra gente começar a sair delas. Ok, vamos desembrulhar isso um pouco. Vamos lá. O que a fonte aponta como razões? Bom, o material destaca algumas razões bem centrais. Uma delas, que me pareceu bem forte, são as crenças limitantes que a gente carrega. Ah, sim. Aquelas ideias fixas sobre nós mesmos. Exatamente. Aquelas vozinhas internas que ficam falando, eu não mereço isso, ou sou uma pessoa desorganizada demais para dar conta, ou o clássico, eu não sou capaz. Alguém se identifica? Acho que sim, né? É muito comum. Quase todo mundo tem alguma dessas vozes em algum nível. Pois é. E aí vem um ponto que eu achei particularmente interessante na fonte. A gente não se sabota só pelo medo de falhar, não. Não, o que mais então? Também pelo medo genuíno da mudança e, pasme, até do sucesso. Do sucesso? Parece contraintuitivo, né? Totalmente. Mas o sucesso, como o texto lembra, ele traz mais responsabilidade, né? Mais visibilidade. Exige uma transformação pessoal. Entendo. E isso pode ser assustador. Pode gerar uma pressão nova. Exatamente. E essa pressão, esse medo do que vem com o sucesso, pode levar à autossabotagem. É fascinante isso. E a fonte conecta essa ideia com uma perspectiva psicológica mais ampla, né? Conecta, sim. Como? Ela menciona que esses comportamentos de autossabotagem são surpreendentemente comuns. Cita até estudos, acho que com universitários, por exemplo, mostrando uma incidência alta. Nossa! E o impacto disso? O impacto não é pequeno. Afeta diretamente o desempenho acadêmico ou profissional, a motivação e, claro, a saúde emocional da pessoa. Fica um peso, né? Imagino. E a fonte também reforça um ponto crucial, que ela atribui a uma psicóloga, Luana Marques. A ideia de que, muitas vezes, a raiz disso tudo é uma sensação bem profunda de não ser bom o suficiente. Essa sensação é poderosa mesmo. Sim, e se essa crença não for encarada de frente, a pessoa corre o risco de ficar presa nesse ciclo vicioso de autossabotagem que o material descreve bem. E essa ideia das crenças se conecta perfeitamente com o ciclo que a fonte detalha, né? Que é quase uma receita previsível para autossabotagem. É um ponto bem interessante esse. Como o material descreve esse ciclo? Ele coloca assim: primeiro, a gente define uma meta, tem um sonho, algo que quer muito alcançar. Ok, o ponto de partida. Isso. Logo em seguida, quase como uma sombra mesmo, surge a insegurança, a dúvida sobre a própria capacidade de chegar lá. A voz crítica começando a agir. Irritação ativa da tarefa. Depois eu faço, hoje não tô bem para isso. Comportamento de fuga, né? Exatamente. O resultado, claro, é que a gente não atinge o objetivo que queria. Frustrante. E o passo final, que é talvez o mais cruel, é a autocrítica feroz. Aquela que só serve para confirmar a crença lá do início. Tá vendo? Eu sabia que não ia conseguir mesmo. E aí o ciclo se fecha, se reforça para a próxima vez. Perfeito. É um ciclo que se alimenta sozinho, reforçando a própria profecia negativa. Se a gente conecta isso ao quadro geral, fica bem claro como esse padrão pode ser paralisante, né? Mas felizmente a fonte não para só na descrição do problema. Ainda bem. O que ela sugere para quebrar isso? Ela aponta alguns caminhos, sim, estratégias para tentar quebrar esse ciclo. A primeira, e talvez a mais fundamental, é a autoobservação consciente. Se perceber mais, é isso. Exato, começar a notar.
Quando esses pensamentos sabotadores surgem, que situações funcionam como gatilho para esses comportamentos? Ter essa clareza inicial. Entendi. E depois? Outra sugestão bem prática é questionar ativamente essas vozes críticas internas, sabe? Parar e pensar, peraí, essa crítica é 100% verdade mesmo? De onde ela está vindo? Desafiar a crença. Faz sentido. Não aceitar passivamente. Isso. Além disso, uma tática poderosa. Dividir metas grandes em passos bem menores, gerenciáveis. A fonte sugere isso porque diminui aquela sensação de sobrecarga, que é um prato cheio para procrastinação. Quebrar em pedacinhos, né? Exatamente. E, crucialmente, celebrar cada pequeno avanço. Por menor que seja, reconhecer o progresso. Isso ajuda na motivação, imagino. Com certeza. E, por fim, o material também destaca algo importante: conversar sobre isso. Seja com um amigo de confiança, alguém que te apoie, ou, claro, com um profissional, um terapeuta. Não guardar só para si. Exato. São passos bem concretos, aplicáveis no dia a dia. E para quem sentir que precisa de mais ferramentas, mais fundo nisso, o material até indica uma leitura, né? Sim, menciona um livro, O Ciclo da Autossabotagem. Parece ser um recurso para aprofundar nessas reflexões e talvez encontrar mais estratégias. Legal. Então, recapitulando a ideia central que a gente pode tirar dessa análise da fonte, é que a autossabotagem, apesar de parecer algo tão enraizado nas nossas narrativas internas, não precisa ser uma sentença definitiva. Não é um destino inevitável. Não é. O texto faz questão de normalizar um pouco essa tendência, sabe? Apresenta como algo humano, não como um defeito de caráter ou um sinal de fraqueza incurável. Isso é importante, tira um peso, né? Exato. Então, o que tudo isso significa na prática, para quem está ouvindo a gente? Parece que o grande ponto, e isso ecoa o que a fonte sugere no final, é que a simples consciência desses padrões já é um primeiro passo gigantesco. A percepção como chave. Isso. Perceber o ciclo, reconhecer os gatilhos, as crenças que estão por trás, isso é fundamental para começar a ter alguma chance de interromper essa dinâmica. Sem dúvida. Isso levanta uma questão importante, que o material toca ao focar nas crenças, mas que talvez valha a pena a gente pensar um pouquinho mais. Qual questão? Se a raiz está mesmo nessas crenças de não ser capaz, não merecer, talvez um passo adicional e bem poderoso seria investigar a origem delas. Ir mais fundo ainda. Que insights poderiam surgir ao explorar como e quando, lá na nossa história pessoal, essas primeiras sementes de dúvida foram plantadas. Entender a raiz pode ser uma chave talvez ainda mais potente para desmontar a crença que alimenta a autossabotagem. Interessante, investigar a história por trás da crença. Exato. Fica aí a reflexão para quem nos ouve.